Muito boa tarde a todas que estão aqui ao vivo, a todo mundo que está vendo gravado. Vamos começar mais uma aula aberta da palestra 32 do Pastor, cujo título é Tomada de Decisões. Sou Heitor Fagundes, sou helper de Pastor e tenho dado essas aulas todo sábado, 16 horas. E fiquem super à vontade para participar, para mandar para quem vocês achem interessante. É sempre um prazer poder estar nesse momento aqui compartilhando esse conteúdo que eu acho tão rico e que me ajudou muito e ajuda tanta gente aí no autoconhecimento e na transformação da vida nos mais diferentes assuntos. Então, para quem não conhece o Pathwork é um caminho de autoconhecimento. Acima de tudo, o que a gente faz aqui é se conhecer com muito acolhimento, com muita amorosidade, com muita seriedade também, no sentido de ser um trabalho bastante fundamentado. Fundamentado onde? Em 258 palestras profundas e reflexivas, na minha opinião, pelo menos, e de muita gente, mas que também contém uma leveza, uma objetividade, e elas transmitem os conhecimentos de uma entidade chamada O Guia. Essas palestras foram canalizadas na década de 60 e 70 e são elas que a gente usa profundamente em todo o estudo que a gente faz dentro da nossa formação como helpers. E das pessoas que às vezes só gostam do Pastor para fazer aí um acompanhamento da vida. O Petro oferece também atendimentos individuais com helpers, então você tem uma lista de centenas de helpers aí no Brasil e no mundo. E só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil os helpers formados aqui passam por uma formação de pelo menos 10 anos, basicamente. E você também pode fazer grupos de estudo com helpers ou com facilitadores. Facilitadores estão ali no meio da formação, estudaram mais ou menos uns 6 anos, pelo menos. Então, é isso que o Pastor oferece como estrutura para que cada um cuide do tema que é mais importante para si. Então, tem gente que quer falar sobre relacionamento, tem gente, hoje a gente vai falar sobre tomada de decisão, que é um tema bastante importante para muitas pessoas, né? Às vezes tem dificuldade ou toma decisões de uma forma muito intempestiva. Você vê que o Pastor vai falar de muitos assuntos. E aí cada um vem aqui, estuda isso por algum chamado, às vezes consciente, às vezes até inconsciente, uma parte sente uma vontade de estar aqui. Então, cada um tem aí seu motivo para estar aqui hoje e depois pode aproveitar cada vez mais desse material. Hoje nós vamos ter um momento de preparação interna para a gente estar inteiro aqui nessa aula. Nós vamos estudar alguns trechos dessa palestra e vamos fazer um exercício reflexivo. Quem está aqui, fica à vontade para trazer insights, perguntas e reflexões. Só, por favor, não compartilhe suas histórias pessoais. Pode falar, poxa, isso aqui que eu vi na aula, o que que quer dizer? Poxa, isso aqui me traz uma reflexão assim, é ótimo isso ajuda, enriquece a aula. Mas as histórias pessoais eu peço para não colocar porque fica gravado e depois aqui no calor da hora você compartilha algo, mas vai ficar gravado depois. E depois as gravações ficam todas disponíveis aí em vhterapias.com.br/Patrick. Tudo bem? Alguma pergunta de quem está aqui ao vivo? Acho que não. Então, para a nossa preparação, eu uso um texto que eu publico toda quinta-feira. O áudio dele está disponível aqui no YouTube, o texto no nosso blog. E as palestras na íntegra, em áudio e texto, estão no site do Patrick. Então, patrick.com.br também, para quem quiser é, ver a palestra. Eu recomendo, inclusive, que façam, porque o que eu estou passando aqui é um resumo bem resumido, mas é um bom convite. Então, para a gente fazer nossa preparação interna, eu vou convidar vocês a fechar um pouco seus olhos, sentir que você, de todas as coisas que podia estar fazendo nesse momento, escolheu estar aqui, nesta aula aberta, dedicando esse tempo a você. E vai se dando conta de que você chegou aqui de forma consciente. Você tomou a decisão de vir, separou um tempo, se organizou,
E vai primeiro respirando essa consciência, tomando posse dessa sua decisão. E vai se dando conta de que você tem ganhos por estar aqui. E talvez você tomou essa decisão pensando nos ganhos. Mas veja se você pode olhar também de que você também tem um custo por estar aqui. Tem um preço que você está pagando. Algo que você não está fazendo agora, você está deixando de fazer por estar aqui. E veja como você se sente, podendo reconhecer que sim, se eu estou aqui, eu não estou em outro lugar. Foi uma escolha, foi uma decisão. E veja se você pode olhar para isso, para o que você está perdendo ou não fazendo, sem julgamento, apenas observando. E vai pedindo agora à sua centelha divina, ao seu eu superior, que você se prepare profundamente, consciente e inconscientemente, todos os seus corpos, para aproveitar ao máximo essa aula. E com essa abertura, vá se preparando para ouvir esse breve texto inspirado nessa palestra. A dificuldade e a liberdade de escolher. Existem momentos na vida em que tudo parece parar. Não porque nada esteja acontecendo, mas porque estamos diante de uma escolha. E de repente, o simples ato de decidir ganha um peso enorme. A mente começa a girar. E se eu errar? E se eu me arrepender? E se eu perder algo importante? E às vezes, quanto mais pensamos, mais confusos ficamos.
Por dentro, é como se houvessem vozes diferentes. Uma quer ir, outra quer ficar. Uma pede coragem, outra pede proteção. E ficamos ali, no meio disso tudo, tentando encontrar uma certeza que traga paz. Mas a verdade é que essa certeza quase nunca chega. Porque decidir não é ter todas as respostas, é dar um passo mesmo sem garantias. E isso assusta. Assusta porque queremos controlar o que vem depois. Queremos saber se vai dar certo, se vai valer a pena, se não vamos nos machucar. Mas a vida não funciona assim. Ela não se abre para quem precisa de certeza absoluta. Ela se revela para quem aceita caminhar mesmo sem saber tudo. E é aqui que algo importante acontece. O medo aparece. Em vez de empurrá-lo para longe, talvez possamos fazer algo diferente. Parar por um instante e escutar. O que exatamente esse medo está tentando dizer? Ele está protegendo o quê? O que dentro de mim se sente ameaçado? Às vezes, o medo mostra uma insegurança real, algo que precisa de mais cuidado, mais preparo. Outras vezes, ele apenas revela partes nossas que ainda não confiam na vida ou em nós mesmos. Quando o medo é acolhido, ele deixa de ser um inimigo, ele se torna um sinal. E a partir daí, a decisão muda de lugar. Ela não nasce mais da pressa de fugir do desconforto, nem da tentativa de ser perfeito. Ela nasce de um contato mais honesto com o que sentimos. E mesmo que o medo ainda esteja presente, algo dentro fica mais claro. Como se no meio da dúvida uma parte silenciosa dissesse: eu vejo o medo, mas ainda assim sinto que é por aqui. Nem toda decisão vai trazer leveza imediata. Algumas vão desafiar, vão tirar você do conhecido, vão exigir mais de quem você é hoje. Mas cada escolha feita com verdade tem um poder silencioso. Ela aproxima você de si mesmo. E aos poucos, algo muda. Você começa a confiar mais no seu próprio caminho. Não porque tudo dá certo, mas porque você aprende a se sustentar no que vier. No fundo, decidir é isso. Não ter controle sobre o futuro, mas escolher, com verdade, o próximo passo. E talvez a liberdade esteja exatamente aí, no momento em que você não precisa mais fugir do medo, mas consegue escutá-lo e ainda assim seguir. Vai respirando fundo. Percebe como você está se sentindo. Se quiser, pode fazer alguma anotação sobre o que essa chegada trouxe. E vamos começar com as primeiras palavras do guia nesta palestra. Saudações em nome do Senhor, meus amigos. Trago bênçãos para todos vocês. Todas as coisas trabalham em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus. As palavras aqueles que amam a Deus não querem dizer apenas que vocês acreditam em Deus ou declaram amá-lo ou dizem suas orações. Como vocês sabem, o verdadeiro amor a Deus significa trabalhar espiritualmente. Então, para quem talvez esteja vendo o Petro pela primeira vez, como eu falei, as palestras foram canalizadas e tem um componente de espiritualidade em tudo que a gente vai ver. Apesar da gente falar de uma coisa bem da vida humana, como tomada de decisão, tem um componente de desenvolvimento espiritual no Pathwork. Além do desenvolvimento emocional, além do desenvolvimento da nossa alegria de viver, de tudo de bom, existe um componente dessa conexão com Deus. E é muito interessante porque o Pathwork não é uma religião, ele é um caminho que ajuda também no desenvolvimento espiritual. Então a gente começa a separar o que é espiritualidade do que é religião. E muita gente tem essas duas coisas fundidas numa coisa só. Espiritualidade e religião é a mesma coisa. Aqui no Pessoal que a gente tem um exemplo de que não, a gente tem um caminho
que se ancora muito na espiritualidade sem ser uma religião. E o amar a Deus dentro desse conceito passa a ser trabalhar espiritualmente. Mas o que é trabalhar espiritualmente dentro da visão do Pesach? Então, o que vai ser dentro dessa visão? Para isso, para chegarem a conhecer a si mesmos totalmente, para que não apenas seus atos, palavras e pensamentos estejam em conformidade com a lei espiritual, mas também as emoções, é preciso amar a Deus. A parte referente às emoções é naturalmente um longo processo. Então, é, dentro desse caminho do Petro, que ele vai colocar o amor a Deus como uma necessidade e algo que a gente vai desenvolver. O que eu acho uma belíssima definição de espiritualidade, né? Conseguir me conectar com Deus, fazer uma conexão pessoal com Deus. Seja você acreditando num Deus fora, seja você acreditando num Deus dentro. Mas eu quero, eu anseio, eu tomo consciência dessa minha vontade. O detalhe é que eu posso fazer isso com a minha mente, muito facilmente. Porque, eu quero me conectar com Deus, quero desenvolver minha espiritualidade, tá ótimo. Fazer isso na mente é muito mais fácil, desde que você queira. Agora, fazer isso nas emoções, realmente sentir um amor por Deus, requer um trabalho mais longo. E aqui no Pestor tem, inclusive, faz parte desse trabalho, esse desenvolvimento do campo espiritual e do campo emocional também. Tudo bem? Ficou claro? Então, antes de falar de tomada de decisão nessa palestra, ele fala muito sobre o amor. E aí eu achei legal trazer como uma parte importante da palestra. Todos vocês sabem que amar seus semelhantes é uma das leis importantes do universo. Já falamos muito sobre o amor, como conquistá-lo, o que atrapalha, como encarar a incapacidade de amar, como vocês gostariam. Então, quem está talvez vendo essa palestra pela primeira vez, o Petro fala bastante do amor, já falou nas palestras anteriores, depois peguem as gravações ou manda uma mensagem para tirar alguma dúvida. Mas ele hoje dá mais um passo, ele fala o seguinte: enquanto vocês não estiverem totalmente purificados, o seu amor não poderá ser divino e perfeito. Seu amor será embaçado na medida em que vocês ainda carecem de purificação. E aqui não está numa ideia de julgamento ou de exigência, é mais uma constatação. Todos nós aqui temos uma capacidade de amar e uma parte da capacidade está embaçada. A gente tem medos, a gente tem orgulhos, a gente tem uma parte nossa que embaça o nosso amor, e tudo bem. Aqui não é uma questão de julgamento, mas ele está trazendo esse alerta. E aí ele vai trazer algumas coisas para a gente se observar. Por exemplo, existem várias maneiras, de acordo com as complexidades do caráter de cada um, em que esse desvio do amor divino pode acontecer. Uma delas é que vocês colocam o ser amado num pedestal muito alto. Em outras palavras, atribuem ao ser amado uma perfeição que ele ainda não possui. E nesse caso, fazem um grande mal, embora achem que essa é, na verdade, uma prova do seu amor. Não é verdade. Para o ser amado, é uma carga ser sobreestimado. Então, talvez alguém perceba em relacionamentos atuais, é uma pessoa que você gosta muito, fala: nossa, essa pessoa é perfeita para mim, que coisa maravilhosa, meu, não tem defeito nenhum. E não é verdade, porque todo mundo tem algum defeito, mas às vezes a paixão é tão maravilhosa, tão grande, que você fala: uau, pronto, né, achei a pessoa perfeita. E ele traz um alerta de que, como isso por definição não é verdade, tem alguma coisa em você que ainda não quer olhar com total clareza as qualidades e defeitos dessa pessoa. E isso pode gerar na pessoa uma sobrecarga, principalmente se a pessoa não tem essa consciência. Fala assim: essa pessoa está me pondo num pedestal alto demais, isso é problema. Então, do lado da pessoa que talvez sinta que está sendo colocado nesse pedestal, a pessoa pode ficar: agora também não posso errar, eu não posso magoar essa imagem que a outra pessoa fez de mim. E aí talvez se coloque muito tenso em manter essa perfeição que o outro projeta. Quando você traz isso para a consciência, você fala: não, eu entendo que essa pessoa faça isso comigo, mas isso não é verdade, eu sei que não é verdade. Então você não precisa nem tanto convencer o outro.
Mas percebe como nessa frase simples, essa frase contém um conteúdo forte que pode ajudar muito nos temas de relacionamento, porque vai te dar dicas de, olha, observa se você faz algo assim, porque isso turva o amor. Ele coloca de uma forma irreal a realidade. Então, é um alerta aí para o campo do amor. E tem várias outras coisas que bloqueiam a nossa capacidade de amar. Ele só deu aqui um exemplo. Alguma dúvida, comentário? Isso, alguém se identificou, refletiu algo? Pode falar, pai, só que abre o seu áudio. Ainda está no mudo. Ainda não. Aí, agora sim. Opa, aí. Ah, tá. Então, o que me remeteu a outra palestra que a gente falou de Deus, né? E por acaso eu lembrei disso, né? De que nessa palestra a gente, além tem que a gente tem que tentar meditar, se conectando com Deus e fazer o sacrifício por Deus. Eu ainda estou na busca. Aí agora Hum, meio que abri um pouquinho assim, que eu posso achar do que você falou dessa busca, que eu fiquei assim, mas o que eu posso, né? Lembra que eu te falei? Você falou, não, não é isso, né? Não vai parar de comer chocolate que não é por aí, por aí. Mas aí, tipo, me remeteu agora, por falar em amor a Deus, me remeteu àquela palestra, entendeu? sim. E o que para você ficou disso que eu acabei de ler como mais importante? O que mais te chamou a atenção? O que é mais importante é que eu ainda não encontrei esse sacrifício por Deus. Esse aqui acho que vai abrir uma janelinha, eu posso pensar e meditar sobre o quê? De alguma forma deu uma abertura, entendeu? Tá. Só para Desse, fazer uma ponte rapidamente, tá. o sacrifício que ele sugere é principalmente o autoconhecimento, é se dedicar algum tempo, claramente, né? O Ah, primeiro, né? Não é nenhum ah, sacrifício punitivo, qualquer coisa assim. Então, o que depois nem é um sacrifício, ele fala isso, inclusive, depois você vê que nem é um sacrifício tão grande, mas para quem às vezes preenche o dia inteiro, uma série de atividades, fazendo N coisas para si e para os outros, um primeiro sacrifício é sacrificar um pouquinho do tempo do dia para Deus, para o seu alimento espiritual. Isso é uma coisa, mas eu estou curioso de como você fez a ponte entre o que você ouviu, o que daqui é no desse. amor, ó, aqui, ó, no amor por Deus. Você estava Ah, falando, sim. né? Ó, o verdadeiro Deus, amar a Deus, significa trabalhar espiritualmente. Aí você falou alguma coisa, eu anotei aqui, conexão pessoal com Deus. Aí eu já fui lá para outra Tá bom. palestra, né? Não, Foi perfeito. Eu acho que está no slide anterior, ou não? Peraí. É é preciso uma, amar a Deus. Perfeito. Então, essa, é bem legal isso que você traz, porque às vezes, mas então como é que eu vou amar a Deus dentro da visão do Petro? Um dos passos é primeiro você ter essa intenção, né? Perceber se isso vem para você como uma intenção genuína. E um dos passos é isso, é ter um pequeno tempo diário de conexão com Deus, do seu jeito, começando da forma como você achar melhor. E aí, a partir disso, as coisas começam a se movimentar. Você vê, poxa, isso está me fazendo bem, deixa eu continuar. Posso agregar uma coisa a mais e vou caminhando. Mas o primeiro sacrifício, digamos assim, é esse tempo diário. Tudo bem? joia. Bom que você Tudo, trouxe de obrigada. volta esse tema, porque às vezes não fica claro. Tá bom, obrigada, Heitor. Vamos seguir adiante. A alma não purificada não tem força de querer colocar em risco o amor dado com bases em premissas erradas. Portanto, sente-se compelida a criar um eu máscara, no qual naturalmente jamais se sente à vontade e amada por si mesmo, por sua personalidade real. Então, muitas vezes a gente quer tanto ser amado, mas, poxa, se eu me mostrar como eu sou, não vão me amar. Então eu crio uma máscara. Mas essa máscara é forçada. Normalmente a gente cria isso na infância, onde a gente, na verdade, precisa que as pessoas cuidem de nós e a gente vai se adequando ao mundo. Mas depois de adulto, às vezes a gente mantém isso, porque fala, assim que eu consegui sobreviver até agora, assim que eu fui de certa forma amado, então eu vou manter isso. Só que isso é apertado. Uma hora
essa máscara começa a não dar mais resultado, pelo contrário. Além disso, entendam as razões mais profundas e ocultas que estão por trás da necessidade de amar uma pessoa mais perfeita do que existe na realidade. Isso eu acho maravilhoso. Em vez de só se julgar, ai meu Deus, estou pondo a pessoa num pedestal, não devia fazer isso, tal. Você pode se perguntar, mas por que que eu preciso disso? Por que que eu preciso estar com alguém que eu chamo de perfeito? Por que que eu preciso disso? Não, não que o outro não seja, não que eu... E aí, quando você começa a fazer essa reflexão para dentro, é a essência do Petro, que é sempre voltar para dentro e começar a se estudar no que quer que você descubra sobre você. E aí ele vai dar umas dicas, por exemplo. Com toda probabilidade, existe aí algum orgulho como motivação oculta do tipo de amor que vocês dão. Além disso, existe falta de tolerância e compaixão em vocês. Falta da capacidade de aceitar as pessoas como elas são. Então, muitas vezes você pode cair, ai, mas eu tenho uma parceira perfeita. Acreditar nisso pode elevar o meu ego. Ah, ó, eu tô mais, ó, que legal, eu tenho uma parceira perfeita. Então, nem me importa se ela é perfeita ou não é perfeita, importa que eu quero acreditar que ela é perfeita. Ou então, eu tenho uma dificuldade de tolerar imperfeições no outro. Então, ao invés de eu olhar claramente de que a minha parceira tem defeitos e qualidades, eu olho só as qualidades. Porque se eu descobrir um defeito, como é que eu lido? Então, essas são as reflexões que o Pastor traz aí na questão do amor, principalmente nos relacionamentos. Algum comentário? Dúvidas? Não? Vamos em frente. Qualquer coisa, levanta a mãozinha. Vamos agora entrar na tomada de decisão, que é o tema da palestra. Então, tomar uma decisão madura significa avaliar cabalmente as alternativas, ver não apenas o lado vantajoso de todas as alternativas ao tomar a decisão, mas também o desvantajoso. Eu trouxe isso até um pouco na meditação inicial, de que vocês perderam algo por estar aqui. Vocês tomaram essa decisão, alguma coisa vocês deixaram de fazer. Eu não sei quantos pararam e pensaram antes, falar assim, não, eu vou para a aula, eu vou perder isso aqui, tudo bem. Muitas vezes a gente vai assim, ah, lá vai ser bom, é o que eu quero agora, eu vou. E pensa mais no lado vantajoso de vir para a aula, por exemplo, do que no que você está perdendo. E a gente vai trabalhar aqui hoje de que isso é uma parte fundamental de fazer essa escolha. Olha o que ele diz para frente. Depois disso, sabendo que, seja qual for a escolha, haverá um preço a ser pago, vocês podem perguntar a si mesmos qual o preço preferem pagar. Vocês podem voltar a analisar a questão para ver se talvez não preferem arriscar a pagar um preço maior, porque a possível vantagem parece valer a pena em relação ao preço. Olha que interessante, se eu olho a desvantagem, eu tenho clareza de que eu vou deixar algo para trás, ou vou mudar, vou deixar de fazer algo. E eu posso decidir, mesmo assim, aceitar aquela opção que tem uma desvantagem maior. Porque eu olhei também a vantagem e falo assim: não, essa vantagem aqui vale a pena esse preço mais alto. Então, talvez alguém deixou de descansar, por exemplo. Ah, se eu estiver na aula, eu não vou estar descansando. Descansar também teria uma vantagem. E se você faz essa análise antes, se você for descansar, tudo bem. Ah, perdi a aula, tudo bem, perdi. Ah, tô aqui, ah, deixei de descansar, tudo bem. Mas se você faz de forma inconsciente, você corre o risco de chegar na aula e se arrepender. Falar, puxa, devia ter descansado. Porque você não pensou antes também do lado desvantajoso. Mas se fizer isso, nesse caso, vocês terão aceitado mais uma das regras da vida terrena, a incerteza, que também precisa ser aceita. Isso inclui o risco, as carências da vida, a inexistência de planos sem risco. Isso também é importante para a saúde emocional, meus amigos. Dessa maneira, vocês agem como seres maduros e a sua alma certamente se beneficiará. Então, traz de novo o lado de que o Petro trabalha muito esse lado do cuidado com a saúde emocional
E ele liga essa capacidade de olhar para a vantagem e para a desvantagem quando estiver tomando uma decisão como parte da nossa saúde emocional. E inclusive no que se refere a aceitar incertezas. Quando você tem duas opções e realmente olha para elas, você abre espaço para refletir e fala, não, mas tem bastante incerteza aqui, tem menos incerteza aqui. Qual que eu quero pagar? Você toma posse da decisão, porque você olha com cuidado. Tudo bem? Algum comentário? Então, algumas pessoas aprenderam até certo ponto, pelo menos nas áreas mais superficiais da vida, a decidir adequadamente. No entanto, não vejo ninguém que tenha tomado e esteja tomando as decisões emocionais dessa maneira. Não fiquem no plano superficial. Vocês terão que ir mais fundo nas emoções para encontrar a resposta. Nas suas emoções, mais cedo ou mais tarde, vocês vão descobrir, desde que investiguem com honestidade, que de alguma forma não tomaram uma decisão inteira, isto é, avaliando e assumindo todos os aspectos. Então, a grande dica que ele dá para quem quer tomar decisões melhores é olhar o todo, olhar a vantagem, olhar a desvantagem, olhar as incertezas de cada opção e olhar o que as suas emoções dizem. Né? Quando eu estou frente a frente com uma das opções, como é que eu sinto que vai ser esse caminho? Quando eu estou frente a frente com a outra opção, como é que eu sinto que vai ser esse caminho? Então, é isso que é a ideia, é absorver um pouco essa ideia e a gente vai fazer isso no nosso exercício logo mais. E aí, para quem, eu acho que todos aqui já ouviram, então para quem está tá vendo gravado e está vendo o Pastor pela primeira vez, o Pastor, ele fala sobre três eus que nós temos. Nós temos o nosso eu superior, onde está a nossa alegria, nosso amor, nosso poder pessoal, todas as qualidades que a gente já tem bem desenvolvidas. A gente tem o nosso medo, nosso orgulho, nossa obstinação. E para esconder isso, a gente cria uma máscara ou um eu idealizado. Então é isso que ele falou na própria palestra. Então, se eu mostrar que eu sou uma pessoa medrosa, ninguém vai me amar. Então eu crio uma máscara de que eu sou corajoso. E assim por diante. E essa máscara se apresenta em três comportamentos. Ou a pessoa se torna agressiva, ou se torna submissa, ou se torna retirada, se desconecta. Ou então em pensamentos, né? Uma idealização sobre mim mesmo. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser melhor que os outros. Não posso ficar inseguro, não posso ficar com medo, não posso ficar ansioso, não posso errar. Então é uma forma de tentar me mostrar melhor do que eu sou, como se eu não tivesse eu inferior, como se eu nunca fosse inseguro, nunca tivesse orgulho, nunca tivesse obstinação, impotência e tudo mais. E no trabalho do Petro, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar momentos em que essa máscara aparece e tentar ver qual é o eu inferior que está ali por trás. Então, por exemplo, nossa, naquela hora que eu fui agressivo, na verdade eu estava com medo. Medo do quê? Talvez eu estava com medo disso. Aí a gente trabalha esse medo diminui um pouco. Aí aparece de novo uma situação, a gente fala, e agora? Nossa, agora eu estava com mais medo, assim, uma camada de medo mais profunda, eu não tinha visto, mas aquele medo era só um primeiro, eu ainda tenho medo disso, mas já está num nível menor, mas eu ainda posso trabalhar um pouquinho aquele medo. Por exemplo, o medo de me relacionar profundamente. Poxa, nem vi que tinha umas histórias aqui da minha vida ainda presas comigo, que está me impedindo de me relacionar profundamente. Então, ou eu tenho medo de tomar decisão. Então vem aqui, a gente olha para isso, tal, trabalha, diminui esse eu inferior. E às vezes as pessoas mascaram o seu eu superior também. Às vezes você tem uma espontaneidade, uma alegria, mas você por acaso aprendeu de que tem que mascarar isso, não pode mostrar a sua alegria. E aí com isso você mascara e a gente pode trabalhar para que esse eu superior fique cada vez mais disponível. Tudo bem? Então, para o nosso exercício, eu vou propor que cada um que está aqui escolha uma situação da vida na qual você está precisando tomar uma decisão entre duas opções. E aí vocês vão fazer o seguinte:
vocês vão pegar uma folha de papel, aliás, duas folhas de papel, para ser mais exato. Vocês vão dobrá-la no meio. De um lado, vocês vão pôr as vantagens da primeira opção. Do outro lado, vocês vão pôr as desvantagens da primeira opção. Aí depois, vocês vão pegar outra folha de papel, dobrar no meio e colocar as vantagens da segunda opção e as desvantagens da segunda opção. Então, vocês vão ter duas folhas dobradas. De um lado vai estar as vantagens da opção um e da opção 2. Do outro lado vão estar as desvantagens da opção um e da opção 2. Eu vou dar uma pausa enquanto cada um faz aqui, quem está ao vivo. Muito bom. Então, cada um tem agora duas folhinhas. Aqui estão, por exemplo, as desvantagens da opção um e as vantagens da opção um, as vantagens da opção 2 e as desvantagens. Agora eu vou convidar vocês a colocarem as vantagens lado a lado. Então, o lado das vantagens, vocês vão colocar na sua frente. E aí, a gente vai ficar em silêncio por um tempinho e vocês vão só interagir. Ah, essa opção tem essas vantagens, essa tem essas vantagens. E vai só percebendo como é que você interage, sem muito controle, vai deixando fluir os seus sentimentos, as suas percepções, a partir do silêncio e do encarar das vantagens. E agora a gente vai virar e vai olhar só para as desvantagens. Então mantenha a folhinha fechada, né? E só olha agora para as desvantagens. As desvantagens de uma, as desvantagens de outra, também em silêncio.
E agora abre a folhinha de forma que você veja lado a lado vantagens e desvantagens de uma e de outra. Vai se dando conta de que se você escolher caminhar por uma opção, você vai ter incertezas, você vai ter emoções que você não conhece, mas ela está aí à sua frente como uma opção. E depois você olha um pouco para outra, ela também é um caminho que tem incertezas, tem vantagens e desvantagens, e que desperta outras emoções ou as mesmas. E a gente vai ficar também em silêncio para que você olhe para essas opções de forma inteira, sendo cada uma um caminho. E aí vai percebendo o que esse exercício te trouxe, como ele se conecta com a palestra, e vai anotando as suas reflexões. Eu vou dar mais uma pausa aqui para se alguém quiser partilhar algo. Muito bem, então queria convidar cada um aqui a refletir qual é, se quiser fecha um pouquinho os olhos, que palavra expressa o seu sentimento ao final dessa aula? Como é que eu estou me sentindo? E aí, dentro desse estado, vai deixando que as últimas palavras do guia nessa palestra apareçam, cheguem para você, sendo que o fechamento dessa palestra também é com uma pergunta que fizeram ao final da palestra. A pergunta é assim: na última palestra, você falou sobre o sentimento de vergonha que se manifesta em sentimentos de culpa, etc. Muitas vezes isso afeta os outros. Qual deve ser nossa atitude adequada num caso desses em relação a uma pessoa assim? E a resposta do guia foi: muitas vezes é melhor falar de menos do que de mais a uma pessoa que ainda não tem maturidade suficiente para entender. Uma maneira segura de agir seria primeiro ter conversas gerais sobre o assunto, procurando ficar longe do plano pessoal e ver qual é a recepção. Verifique se a pessoa fica pensativa e se entende a questão em primeiro lugar. Se você verificar que a resposta é favorável, devagar, pouco a pouco,
você pode destilar doses mais fortes da verdade, sempre pedindo inspiração e orientação. Se fizer isso, seus amigos espirituais estarão por perto, ansiosos por ajudar. E assim, finalizamos a aula de hoje. Agradeço a todos que estão vendo gravados ou que estão aqui ao vivo e convido para nossa aula sábado que vem, 16 horas, sobre a palestra 33. Grande abraço e até a Obrigada, um próxima. abraço.